A vida de Calamity Jane é um enigma envolto em mistério, uma tapeçaria tecida com fios de fato e ficção. No cenário robusto e masculino do Velho Oeste, ela se destacou como uma figura inesquecível, capaz de atirar, cavalgar e beber com os mais destemidos cowboys de sua época. Sua história é como uma mina de ouro na fronteira, repleta de pepitas de verdade ocultas entre camadas de exageros e contos altos. Em 1896, ela publicou uma autobiografia que muitos historiadores veem mais como uma obra de ficção do que um registro factual. A maioria das narrativas sobre sua vida é uma dança complexa entre lenda e realidade. No entanto, apesar das incertezas, existem aspectos da vida de Calamity Jane que são amplamente aceitos como verdadeiros, e é nesses fragmentos de certeza que a verdadeira essência de sua história reside. Explore conosco a vida desta personagem do Velho Oeste americano. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Crescendo na fronteira. Martha Jane Canary, mais conhecida como Calamity Jane, nasceu em Princeton, Missouri, em 1º de maio de 1852. Ela cresceu para ser uma figura que desafiava as normas e costumes de sua época, atirando e bebendo como um cowboy, e contando histórias exageradas de sua vida para quem quisesse ouvir. Desde cedo, Martha tinha um amor profundo pela natureza e começou a montar a cavalo em tenra idade. Em 1865, ela embarcou em uma jornada com seus pais e 5 irmãos mais novos de Missouri para Virginia City, Montana. Durante a viagem de 5 meses de carroça, a jovem Martha passou a maior parte do tempo caçando com os homens da caravana. Quando chegaram a Virginia City, ela já era conhecida como uma excelente atiradora e uma cavaleira destemida. Infelizmente, pouco depois de chegarem a Montana, a mãe de Jane faleceu em Blackfoot em 1866. A família então se mudou novamente, desta vez para Utah, chegando a Salt Lake City no verão de 1866. A viagem foi difícil para a família Canary, e o Sr. Canary faleceu ainda naquele mesmo ano. Agora, como chefe da família, Jane levou seus irmãos de volta para Wyoming, chegando a Fort Bridger em 1º de maio de 1868. Para sustentar a família, ela assumiu trabalhos que estavam disponíveis, incluindo cozinheira, enfermeira, dançarina de salão, lavadora de pratos, garçonete, condutora de equipe de bois e, segundo algumas histórias, prostituta. Em 1870, ela se juntou ao general George Armstrong Custer como batedora em Fort Russell, Wyoming, vestindo o uniforme de um soldado. Foi o início do hábito de Calamity Jane de se vestir como um homem. A campanha seguiu para o sul, viajando para o Arizona em seu esforço para colocar os índios nas reservas. Nas palavras de Calamity, ela se descreveria mais tarde como a cavaleira mais imprudente e ousada e uma das melhores atiradoras do Oeste. Tornando-se Calamity Jane. Em 1872, Calamity Jane retornou a Fort Sanders, Wyoming, onde foi convocada para a campanha indígena de Muscle-Shell. Esta campanha, que contou com a participação dos generais George Custer, Nelson Miles e George Crook, se estendeu até o outono de 1873. Foi durante este período que Martha Jane Canary ganhou o apelido pelo qual é mais conhecida, Calamity Jane. A história de como ela ganhou esse nome é tão dramática quanto a mulher em si. Segundo Calamity, tudo aconteceu em Goose Creek, Wyoming, local que hoje é conhecido como a cidade de Sheridan. O capitão Egan estava no comando do posto e as tropas foram enviadas para conter uma revolta indígena.
Em um dia fatídico, quando as tropas estavam retornando ao acampamento, foram emboscadas por um grande grupo de índios. O capitão Egan foi o primeiro a ser atingido e caiu de seu cavalo. Calamity Jane, que estava à frente ao ouvir os tiros, virou-se na cela e viu o capitão cair. Sem hesitar, ela galopou de volta, levantou o capitão em seu cavalo e o levou em segurança de volta ao forte. Enquanto se recuperava, o capitão Egan, com um sorriso, a batizou de Calamity Jane, a heroína das planícies. Após esse episódio, Jane foi enviada para Fort Custer, onde chegou na primavera de 1874. No outono do mesmo ano, ela foi transferida para Fort Russell, onde permaneceu até a primavera de 1875. As tropas foram então enviadas para Black Hills para proteger os colonos e os mineiros dos índios Sioux. Eles permaneceram lá até o inverno, quando se mudaram para Fort Laramie. Talvez o romance de Calamity Jane com Wild Bill Hickok. Na primavera de 1876, Calamity Jane foi convocada para o norte com o general Crook para se unir aos generais Miles, Terry e Custer no rio Big Horn. Durante essa jornada, ela demonstrou sua bravura ao nadar no rio Platte, perto de Fort Fetterman, para entregar despachos do general Crook a um posto local. Infelizmente, ela contraiu uma doença grave e foi enviada de volta na ambulância do general Crook para Fort Fetterman, onde ficou hospitalizada por 14 dias. Quando finalmente recuperou a saúde, Jane partiu para Fort Laramie. Lá, ela conheceu Wild Bill Hickok, que estava viajando com a caravana de Charlie Utter para Deadwood, Dakota do Sul. Ambos, conhecidos por suas histórias exageradas e por serem grandes bebedores, se tornaram amigos rapidamente. Embora muitos rumores sugerissem um envolvimento romântico entre Jane e Hickok, há poucas evidências para apoiar essas histórias. Jane se juntou à caravana e chegou a Deadwood em junho de 1876. Durante esse mês, ela trabalhou como cavaleira do Pony Express, transportando o correio dos Estados Unidos entre Deadwood e Custer, uma distância de 50 milhas, por uma das trilhas mais difíceis das Black Hills. Ela permaneceu em Deadwood durante todo aquele verão, visitando os muitos acampamentos da região. Em 2 de agosto de 1876, uma tragédia ocorreu. Wild Bill Hickok estava sentado em uma mesa de jogo no Saloon Nuttall and Mans, em Deadwood, quando foi baleado na parte de trás da cabeça por Jack McCall. Hickok estava segurando um par de oitos e um par de ases quando foi morto, uma combinação que ficaria para sempre conhecida como a mão do homem morto. O funeral de Hickok foi realizado no dia seguinte e toda a população de Deadwood, de prospectores a prostitutas, seguiu seu cortejo fúnebre até Boot Hill. No mesmo dia, um júri foi selecionado para julgar Jack McCall. McCall afirmou que havia atirado em Wild Bill em vingança pela morte de seu irmão em Abilene, Kansas, e insistiu que faria tudo de novo se tivesse a chance. Em menos de 2 horas, o júri retornou um veredicto de inocente, o que provocou um comentário irônico no jornal local. Se alguma vez tivermos a infelicidade de matar um homem, simplesmente pediríamos que nosso julgamento ocorresse em alguns dos campos de mineração dessas colinas. McCall partiu para Wyoming, mas menos de um mês depois, descobriu-se que o julgamento realizado em Deadwood não tinha base legal, pois Deadwood estava localizado em território indígena. Ele, então, foi preso em Laramie, Wyoming, em 29 de agosto de 1876, acusado de assassinato e levado a Yankton, Dakota do Sul, para ser julgado. Mais tarde, ele foi considerado culpado e, na primavera de 1877, Jack McCall foi condenado à forca pelo assassinato de Wild Bill Hickok.
Calamity Jane estava em Deadwood, explorando os ricos campos de mineração da região. Quando a varíola assolou a cidade, ela se tornou uma cuidadora incansável, ajudando muitos a recuperar a saúde. Mesmo o cético Doc Babcock teve que admitir que havia um anjo de misericórdia naquela mulher de coração duro. Ele observou que, embora ela pudesse ser brusca com as crianças, havia um carinho subjacente em suas palavras. Jane era conhecida por sua natureza travessa. Uma vez, durante uma apresentação dos Lard Players no East Lynne Opera House, ela se sentou ao lado de seu amigo pistoleiro, Arkansas Tom. Ao final da peça, Jane, enfurecida, cuspiu suco de tabaco na estrela do show, acertando-a no olho. Tom, divertido, começou a atirar nas lâmpadas para o deleite da multidão. Tom foi morto em um assalto a banco no dia seguinte. Em 1877, Jane, cavalgando em direção à cidade de Crook, encontrou uma diligência sendo perseguida por índios. Ela assumiu o comando da diligência, levando os passageiros e o motorista ferido em segurança até Deadwood. No outono do mesmo ano, Jane deixou Deadwood e viajou com o 7ª Cavalaria para Bear Butte Creek, onde ajudou a construir Fort Meade. Depois de um ano sem sucesso, prospectando em Rapid City, ela passou o início de 1879 em Fort Pierre, dirigindo trens de mulas. A vida de Calamity Jane capturou a imaginação de muitos escritores da época, rendendo-lhe o apelido de O Diabo Branco de Yellowstone. Em 1882, ela comprou um rancho em Miles City, onde criava gado e mantinha uma estalagem. Jane nunca conseguiu ficar parada por muito tempo. Ela viajou para a Califórnia em 1883, depois para o Texas em 1884, onde conheceu e se casou com Clinton Burke. Em 1887, eles tiveram uma filha. A família Burke deixou o Texas em 1889 e passou os próximos anos viajando pelo Oeste. Conhecida por sua habilidade com cavalos e armas, Jane se juntou ao Wild West Show de Buffalo Bill em 1895. Ela viajou por várias cidades, trazendo para o palco o Oeste selvagem como ela havia vivido. Apesar de sua tendência para a bebida, ela sempre se destacou por sua precisão e habilidade. Alcoolismo e morte. No início do século XX, Calamity Jane foi encontrada em uma situação precária por um editor de jornal, que cuidou dela até que ela se recuperasse. Em 1901, ela conseguiu um emprego bem remunerado na Exposição Pan-Americana em Buffalo, Nova York. Mas sua natureza indomável a levou a causar um alvoroço em um bar local, resultando em sua expulsão da cidade. No verão de 1903, Jane retornou às Black Hills pela última vez. Nos estágios finais do alcoolismo e carregando apenas uma mala velha e desgastada, ela encontrou refúgio no bordel de Madame Dora Dufresne, em Belle Fourche. Durante os meses seguintes, Jane ganhou a vida cozinhando e lavando roupas para as mulheres do bordel. Embora estivesse apenas em seus 40 e poucos anos, o consumo de álcool a envelheceu prematuramente. Em agosto daquele ano, Jane estava em seus últimos dias em um pequeno quarto no Hotel Callaway, em Terry, perto de Deadwood, Dakota do Sul. Seu último desejo era ser enterrada ao lado do lendário pistoleiro Wild Bill Hickok, no Monte Moriah, com vista para a cidade de Deadwood. Seu desejo foi atendido e seu funeral foi o maior já realizado para uma mulher em Deadwood. A vida de Calamity Jane foi repleta de desinformação e mistério. Tem sido uma fonte rica para a ficção popular. No filme de 1953, Doris Day deu vida a uma versão alegre e leve de Calamity Jane, cantando, dançando e fazendo travessuras alegres. Em contraste, a série de TV Deadwood apresentou uma Calamity Jane mais dura e beberrona, interpretada por Robin Weigert, que não tinha medo de se igualar aos homens.
No filme lançado em 2024, quem encarna Calamity Jane é a atriz canadense Emily Beth Rickards, na trama do diretor Terry Miles. A verdadeira história de Calamity Jane, que ela mesma misturou com a ficção, pode nunca ser totalmente conhecida, mas sua lenda continua viva.